Olá, bom dia! Está começando o programa Espaço Núcleo da Fé, um programa realizado pelo Centro de Adoração Núcleo da Fé para você. E eu quero te convidar a aproveitar ao máximo o nosso programa, a orar, ouvir a palavra conosco, porque eu tenho certeza de que em algum momento Deus vai falar com você. E no programa de hoje eu quero te fazer uma pergunta. Nós estamos preparando bem a próxima geração? Sobre esse assunto nós vamos acompanhar uma matéria. O reflexo de quem ensina valores positivos aos filhos é visto na família. E nós vamos adorar a Deus juntamente com a equipe de louvor do Núcleo da Fé. E nessa manhã você vai acompanhar uma mensagem de Deus com o pastor Ibe Batista. Orar na sua casa, abençoar a vida dos seus filhos, não tem vergonha não. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser missionário, não precisa nada disso não, para você orar para os seus filhos. Nós temos uma responsabilidade em passar valores e princípios para a próxima geração. Você vai acompanhar uma matéria que vai tratar sobre o assunto e vai ser inspirado a cuidar da próxima geração. O exemplo dos pais é de grande relevância na formação do caráter dos filhos. Os valores passados como honestidade e solidariedade ajudam a formar os cidadãos do futuro e devem ser passados para as crianças desde os primeiros anos. O reflexo de quem ensina valores positivos aos filhos é visto na família. Apesar de não ter recebido os valores corretos, o empresário Rodrigo Vidal faz questão de fazer diferente com os filhos. Um parêntese que eu acho importante dos valores, são tanto os que a gente recebe quanto os que a gente quer dar, Porque às vezes a gente recebe alguns valores deturpados, fora dos padrões cristãos, Principalmente no meu caso, que a gente se converteu ao cristianismo, eu já era adolescente. Então teve muita coisa que foi me ensinado fora dos padrões, da palavra de Deus. E o interessante é que eu consegui, daí para frente, como eu desejava muito ser um pai presente, justamente eu acredito que por não ter tido um pai presente, meu pai abandonou a gente muito cedo e depois veio a falecer, Então a minha preocupação em ter filho sempre foi essa, de poder estar olhando que valores eu poderia estar passando para os meus filhos, Mesmo não tendo recebido alguns, Lógico, parte da minha mãe, depois que a gente teve um encontro com Jesus, a coisa mudou lá em casa, A gente começou a ver novos valores e aprender esses valores mais junto do que realmente serem passados, Alguns lógicos que de família, questão da honestidade, princípio de dar valor aos bens, dar valor à própria comida, essa questão, minha família é mineira, Então tinha muito isso, não desperdício de comida, até esses pequenos detalhes a gente já tinha, como um valor. E aí eu procurei realmente fiz mais ou menos uma lista, eu tinha muito isso, de o que eu vou passar para o meu filho, eu vou vendo isso no dia a dia, O interessante, por exemplo, eu falei de dinheiro, Comecei a ver que eu comecei a dar as coisas muito fácil para o meu filho, eu comecei a ver que ele não estava dando valor, Aí agora ele quer uma bateria infantil, eu falei, tá bom, mas você vai comprar, velho. Como, pai? Eu falei, junta, trabalha lá a gente tem uma empresa, vai lá, fica lá um dia, ajuda a sua mãe, pega umas moedinhas, você me pediu, eu vou te dando moeda, você vai juntando. Falei, aí quantos cofres eu tenho que juntar? Falei, 3. Aí ele tá lá, já tá enchendo o segundo, terminando de encher o segundo para encher o terceiro, para ir lá comprar. Eu vejo que ele realmente se interessou por isso, acho que mudou um pouco o foco. Alguns valores mais cristãos, assim, que eu procuro passar para ele, é engraçado, eu faço parte do Ministério de Louvor aqui da igreja, E é um desejo, foi uma coisa que deu muito certo na minha vida, Me ajudou muito como cristão, me ajudou muito a responsabilidade, na minha adolescência com as coisas de Deus. E eu sei que é uma fórmula que deu certo para mim, deu certo para a maioria dos meus amigos, que hoje também fazem parte aí. E eu gostaria que meus filhos participassem disso,
E aí eu comecei a ver que ele já não estava se interessando muito. Eu falei, tá, e aí, como é que eu vou fazer, né? Eu fui buscar de Deus, né? Eu falei, palavra de Deus, Deus. Eu falei, cara, se eu não for um exemplo para ele só me vê lá, ele precisa entender onde começa esse ministério, né? Começa em casa, começa na adoração, né? E aí eu comecei quando eu ia orar com ele antes de dormir, fazer um momento de adoração. Né? E é engraçado que eu tenho 2 filhos, né? Tem o Lucas, que tem 5 anos, e a Letícia, que tem 2. Né? Por final agora, algumas noites eu já consigo juntar os 2, nós 3 no quarto e fazer um momento de adoração. Eles levantam a mão, eles abaixam a cabeça. É um momento maravilhoso, né? Eu saio maravilhado com a atitude que eu já... Pai, vamos cantar. Ele já tem as músicas que ele prefere, que ele já pede, né? Ele gosta muito da questão de saber que Deus está num trono, que Deus é rei, que é forte. Então, eu enfatizo muito esses valores com ele, né? Vale a pena você se policiar, você tentar ser uma pessoa melhor, primeiro para você mesmo, né? Seguir os princípios cristãos, né? Não estou falando aqui de religiosidade, eu estou falando de palavra de Jesus Cristo, né? Viva. Vale a pena porque você começa a ver a diferença nos seus filhos, na sua família, para outras que estariam no mesmo padrão, né? Você começa a ver que há algo a mais, você começa a ver que há um interesse deles, principalmente quando eu toco nesse assunto dos valores pelas coisas de Deus. Eu vejo hoje muito também que as pessoas adoram Deus, falam de Deus, mas têm a dificuldade de falar para Deus eu te amo, né? E eu tinha essa dificuldade, falei, cara, eu não quero isso pro meu filho. E comecei também ali a trabalhar isso nas orações. Papai do céu, eu te amo, papai. Cara, a coisa mais linda ver ele orando, ele fala de um amor, assim, ele fala, eu te amo pro papai do céu, porque eu falo, cara, eu quero isso, eu quero que meus filhos sejam apaixonados por Jesus Cristo, pela obra de Jesus Cristo, né? E esses valores a gente vai ver. E isso reflete em tudo. Isso reflete na escola, isso reflete nas atividades físicas dele, com os amiguinhos deles, né? Então, isso é bem gratificante. E na nossa vida a gente acaba sendo edificado também com isso. Acho que se você está pensando se vale a pena você investir em valores para a sua família, você mudar atitudes, eu acho que você pode ir de cabeça nisso, porque só vai ter recompensa positiva. De 21 a 23 de setembro, a pastora inglesa Daphne Kirk falará mais sobre esse assunto nos cultos realizados no Núcleo da Fé. Para conferir a programação, acesse o site www.nucleodafé.com.br. Chegou o momento de adorarmos a Deus e eu quero te convidar a fazer isso com todo o seu coração. Minha vida inteira eu te sigo, meu destino entrego em tuas mãos, Senhor. Rei Jesus, sua direção eu sigo, o meu coração te entrego, Senhor. Rei Jesus, vamos lá! Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos celebrar, adorar e pular. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos celebrar, adorar e gritar. Minha vida inteira eu te sigo, meu destino entrego em tuas mãos, Senhor. Ei, Jesus, sua direção eu sigo, o meu coração te entrego, Senhor. Ei, Jesus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos celebrar, adorar. Tira o pé do chão! Vamos adorar a Deus, vamos adorar
Ele está nesse lugar. Glorifica Ele. Adora o nome dEle. Sai do chão. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos celebrar, adorar e pular. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos celebrar, adorar. Quero ouvir o povo de Deus gritando e adorando Ele. Para você que nessa manhã quer ouvir a voz de Deus, quer ser abençoado, o pastor Líbio Batista preparou uma ministração que nós vamos ouvir agora. Bom dia, minha gente querida. Aquele abraço especial meu, abraço especial da nossa igreja. Que Deus te abençoe, que esse dia seja muito especial. Quero agradecer a presença de tanta gente que nos assiste, que nos ouve, que nos escreve, que fala com a gente na rua, né? Quero mandar um abraço muito especial a tantos colegas do tribunal onde eu trabalho, sempre me encontro e falo aos advogados. Aliás, hoje encontrei uma pessoa, não me recordo o nome dela, ali na 714, perto do tribunal, e eu falei que mandaria um abraço para essa pessoa, que Deus abençoe e que a graça de Deus nunca falte na sua vida nem da sua família. É o meu desejo, a nossa oração. Hoje eu quero trazer uma palavra muito especial. Ela é direcionada a todas as pessoas, porém, aos homens, ou seja, pessoas do sexo masculino, ela é especialmente para você. Tem um provérbio que eu já tive a oportunidade de estar diante do governador, de autoridades, e ler esse provérbio para eles. Só que, porque ele fala sobre autoridade, mas a autoridade ela é muito mais abrangente que uma autoridade política. Nós temos um juiz, é uma grande autoridade, seja juiz de campo de futebol, seja juiz nos tribunais, seja um pai dentro de casa, seja um professor dentro da sala de aula, enfim, a autoridade é uma coisa bem abrangente. E diz assim, Provérbios 29, versículo 2, diz assim: quando os justos florescem, o povo se alegra, quando os ímpios governam, o povo geme. Eu coloquei o tema nessa palavra, homens completos. Por quê? Porque grande parte dos homens hoje estão completamente incompletos. Nós vemos hoje em dia, na verdade, verdadeiros meninos no corpo de adulto, pessoas que nunca cresceram. E esse é um grave problema. Eu vejo muitas, principalmente as mulheres, as moças, que pretendem um dia casar, e elas reclamam muito, é muito comum a reclamação das mulheres, de modo geral, que os homens não cresceram. Tem homens que ficaram com a barba branca, o cabelo branco, mas não cresceu. Ele continua sendo aquele menino imaturo, aquele homem que não é aquele homem que Deus esperava que ele fosse. Não cresceu na maturidade, não chegou na etapa de rei. Eu não vou ter tempo para falar isso aqui, mas a nossa vida é dividida em 6 partes, a vida do homem. Começa na infância, muito importante, depois vem a fase do cowboy, a gente vai descobrir novas coisas, depois vem a fase do guerreiro, onde vai começar a guerrear por ideais, depois vem a fase do amante, depois vem a fase do rei e depois vem a fase do sábio. Então, o grande problema que as mulheres enfrentam hoje é que elas não conseguem ver esse homem que chegou na fase do rei. Eu tenho um netinho que nasceu, um bebezinho, eu oro para que Deus abençoe para que ele chegue bem na fase do rei. O que é a fase do rei? Um dia que ele vai governar alguma coisa. Que seja, é claro, em primeiro lugar, sua própria vida, que vai governar. Mas um dia, assim, quem sabe, ele vai ter uma empresa, quem sabe vai ser um pastor, quem sabe vai ser um conselheiro, quem sabe vai ter um time, qualquer coisa onde ele vai ter um poder de influência, de liderar. E eu vou falar especificamente dentro das nossas casas. Porque cada um de nós aqui temos as nossas tarefas, as nossas atividades diferenciadas. Porém, acredito que todo homem tem a sua tarefa em comum dentro da sua casa, como pai, como marido. E aí muitas vezes está faltando. O homem muitas vezes sabe chegar em casa, ou dar bronca, ou chutar os cachorros, ou pegar o controle remoto e ligar a televisão, mais nada.
Isso não é um rei. Quando a gente pensa num rei, o que Deus planejou para dentro da sua casa, é um homem que governa bem a sua casa, que ele usa toda a sua influência, o seu poder. Esse poder, estou falando de sabedoria, poder de autoridade, poder financeiro. Ele usa tudo que ele tem para o bem dos seus súditos. Aqui eu estou falando dos filhos, da esposa. E um rei, quando é bom, você chega naquele reino e vai conversar com a população, e você fala, como é que é? Oh, nós estamos muito felizes, esse rei é muito bom para a gente, blá, blá, blá. Bom, a minha pergunta é, se eu pudesse ir na sua casa hoje, perguntar para sua esposa, como é viver debaixo do reinado aqui do seu marido? O que a sua esposa falaria? Ela está estressada, chateada, cansada, decepcionada. E os seus filhos? Ah, temos rei, é? Meu pai fica no mundo da lua, está tão distante da gente está tão longe, e a gente queria que fosse mais para ele. Enfim, o que aconteceria? E esse é um grande problema. Esse é o grande problema do mal. Homens que nasceram do sexo masculino, mas nunca se tornaram homens. São pessoas do sexo masculino que não se tornaram homens. Isso é problemático e Jesus trabalhou muito sobre isso com as pessoas. Jesus trabalhou em todas as fases da sua vida. Jesus foi um homem valente, um guerreiro que lutou para sua casa, um amante que amou a igreja, conquistou a igreja para si. Tanto é que nós estamos aqui falando de Jesus o tempo todo, porque nós somos a noiva, nos apaixonamos por Jesus. Essa que é a realidade. E acontece que Jesus, hoje ele reina, o diabo perdeu o poder e ele reina, e nesse reino ele supra nossas vidas, ele vem sobre nós com seu Santo Espírito, nos ajuda, perdoa nossos pecados, nos dá vida, graça, alegria, direção, tudo isso é maravilhoso em nossas vidas. Então, a questão que sempre nós perguntamos é, o que eu posso fazer, como pai, como rei que eu estou falando, para que minha família, para que meu reinado seja bom? Primeira coisa, eu preciso pensar, puxa vida, as pessoas debaixo da autoridade estão bem? Elas estão sendo supridas? O que lhes falta? O que está faltando na minha vida para poder ajudá-los a organizar a vida melhor? E essas coisas, quando a gente responde, a gente consegue, se a gente tiver um pouquinho de senso crítico, saber se eu estou bem ou se eu não estou bem. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem nenhuma reinado na sua casa. Tem gente que tem nenhum dinheiro, também não tem nenhum reinado. Mas tem gente que reina, que vive bem na sua casa e aquela família é feliz. Um dia é comum as pessoas criticarem as propagandas das manteigas, margarina. Aí sempre aparece um café da manhã, um sol lindo, a casa bonita, todo feliz e passando manteiga no pão, né? Ô, família feliz. Eu vou dizer para você, não sei se você vai concordar comigo, mas isso é possível para nossas vidas. Sabe, é possível você ter o seu pão na sua casa, com a manteiga, passar no pão e poder sorrir, sentar com a sua casa, sua família. Eu, particularmente, esses dias eu postei uma foto minha com minhas filhas e meus genros, todo mundo sentado na mesa. E eu disse aqui, esse aqui é um dos melhores momentos que nós podemos ver nessa terra. Quando nós podemos sentar com a nossa família, olhar nos olhos dos nossos filhos, contemplá-los, sentir o ambiente, sentir o que está acontecendo, saber como eu posso ser útil para as pessoas que eu estou reinando sobre a vida delas. E eu queria que você, para que você pudesse ser um homem, uma pessoa que reinasse bem, você pudesse empenhar tudo que você tem para fazer que a sua família floresça, para fazer que seus filhos floresçam. Quantos filhos precisam ou precisavam lá na infância daquele apoio, daquele incentivo, daquela ajuda do pai, falou assim, olha, você pode, você vai crescer, é possível. Ah, mas todo mundo diz que eu não vou dar certo, que eu não vou conseguir passar mais. E o seu pai é que te conhece, e o seu pai vai te ajudar a crescer, o seu pai vai fazer você ser um grande homem, uma grande mulher e assim por diante. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso e fazer florescer nossas vidas. Mas sim, existem 3 coisas, quando eu vejo o exemplo de Deus nesse universo, na criação de todas as coisas, Deus como o rei, que nós precisamos olhar para ele e nos inspirar da mesma forma. Tem 3 coisas assim, bem definidas no plano de Deus em relação ao mundo e que nós precisamos aplicar definidamente em nossa família. Tem 3 coisas, ordem, proteção e bênção. Veja bem, se você já leu a Bíblia, quando você pega no livro de Gênesis, há uma nítida impressão que havia um caos, totalmente caos. E Deus começou a fazer separação, organizou trevas e luz, organizou a água e a porção da terra seca, organizou os animais, organizou as estações. Deus começou a colocar ordem no mundo. E é por isso que o mundo é assim hoje. Nós estamos agora em Brasília no mês de setembro, e no mês de setembro a gente sabe que já começa a vir as chuvas. Essa semana já deu uma
uma chuvinha em alguns lugares em Brasília, nós ficamos felizes com isso, graças a Deus. Mas por que a gente sabe? Não é surpresa, porque a gente sabe que as estações foram definidas. Todo mundo sabe que mês de agosto, mês de julho é época seca em Brasília, poeira, umidade baixa, assim por diante. Mas nós sabemos que dezembro, quando chegando perto do Natal, né, alguns países é neve. No nosso caso aqui, Centro-Oeste, não tem neve, mas tem chuva. A gente vai para o shopping, quer fazer aquelas compras de Natal, tá chuva, aquela chuvinha. Muitas vezes a pessoa fala, que chuvinha chata, não para nunca e tal. A gente já sabe isso vai acontecer. As enchentes, né, dezembro, em janeiro, aí eu fico muito triste quando nós todos dizem, essa chuva nos pegou de surpresa. Como pegou de surpresa? Todo mundo sabe que em janeiro vai ter chuvas fortes no Brasil. Não tem que pegar de surpresa, né? A gente sabe que são assim. Deus organizou. Agora, a sua casa é organizada? Existe um tempo para todas as coisas debaixo da sua casa. Existe um tempo para orar, um tempo para dormir, um tempo para acordar, um tempo para descansar, um tempo para refletir, enfim, um tempo para parar e tempo para agir. Então, um pai, um bom homem que governa bem, ele põe ordem na sua casa. Ordem mesmo. Saber que naquela casa não é assim de qualquer jeito. Precisa ter ordem, precisa ter decência. A outra coisa nos fala sobre proteção. Deus trouxe a proteção, né? Nós vemos sempre que vinha uma maldição, Deus, o povo no deserto. Às vezes vinha uma nuvem para trazer sombra. À noite vinha uma coluna de fogo. Isso nos fala sobre proteção, sobre direção de Deus para nossas vidas. Olha que coisa interessante. Você protege a sua casa? Você fala, não, eu comprei um revólver aqui, uma arma. Não estou falando disso. Claro, não estou falando disso. É claro que se alguém invadir minha casa, se eu puder defender, eu vou defender, mas não estou falando disso. Mas a proteção espiritual. Sabe, muitas vezes o seu filho está sendo bombardeado por palavras negativas, pela própria professora, está sendo bombardeado por alguém que está querendo levar ele à droga, está sendo bombardeado por coisas da sexualidade, tantas coisas. Quem vai proteger? O pai. O pai tem um papel, você sentar, conversar, chamar para perto, amar, ensinar o seu filho a ser homem e a sua filha valorizar a feminilidade dela, valorizar a beleza dela. Quantas meninas começam a namorar muito cedo porque nunca teve incentivo, o carinho, o elogio do pai. Quando ela é suprida nisso, ela começa a namorar mais tarde. Então, a proteção. Então, lembre-se bem, primeira coisa, a ordem. Precisa haver ordem. Segunda coisa, a proteção. Orar na sua casa, abençoar a vida dos seus filhos, não tem vergonha não. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser missionário, não precisa nada disso não, para você orar para os seus filhos. Vai lá na cama, põe a mão na cabeça dele, eu declaro a bênção do Senhor, declaro que você é uma bênção, eu declaro que a sua vida é um projeto de Deus e ninguém vai mudar isso, nada vai mudar isso. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe e vou declarar a graça de Deus sobre a sua vida. É isso que nós vamos funcionar. A Bíblia, o Espírito Santo é para todos, não é só para pastor, não. É para todos, é para você. E você é quando a Bíblia refere a você, fala que você é um sacerdócio real. Você é nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso nos fala sobre vitória. Então vem, ordem, proteção e a última coisa, a bênção, né? Ah, que coisa gostosa. Quantas pessoas foram feridas na sua alma, foram feridas, machucadas, e pega aquela ferida e leva para governar. Por que tantos governos aí começam a perseguir o grupo tal, o grupo A, B ou C, porque aquele grupo não o apoiou? Ele está governando sobre as suas feridas, ele está governando sobre alguma coisa que ele machucou. Eu estou falando do governo legislativo ou executivo. Agora, e quando nós falamos dentro da família? Quantos pais, meu pai não me deu isso porque eu tenho que dar? Pai, mas você não é carinhoso. Meu pai foi assim, eu virei homem do mesmo jeito. Ou seja, a pessoa está legislando, está governando em cima da sua dor e não em cima da vontade de Deus. Quando a Bíblia fala que nós devemos abençoar, que Deus nos abençoa, é algo que nós não podemos abrir mão de nossas vidas. Filho, que Deus te abençoe. O filho vai sair, o filho vai chegar, o filho vai levantar, o filho vai dormir. Ele vai dormir com a bênção de Deus. Eu nunca me esqueço. Quando eu era criança, eu dormi todos os dias. Todos os dias. Minha mãe punha a mão na minha cabeça, ia lá na minha cama, orava comigo. Até hoje, minha mãe já é falecida há muitos anos. Se eu fechar o olho aqui agora e ficar pensando quando ele estava naquela caminha quentinha, e eu ouço a voz da minha mãe cantando aquela musiquinha falando do amor de Deus na minha vida. Que nunca mais saiu da minha vida, nunca mais vai sair. Outras coisas podem sair, podem me matar. Tirar aqui de dentro de mim é impossível. Por quê? Porque um dia eu recebi a bênção da minha mãe e a bênção do meu pai. Não esqueça de abençoar. Lembre-se, para governar como Deus governou, é preciso ordem, é preciso proteção e é preciso a bênção. Busque o Senhor. Só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem a bênção de Deus, você nunca vai poder dar a bênção de Deus. Mas busque o Senhor. Vale a pena servir a Deus, vale a pena se relacionar com Deus, vale a pena amar o Senhor e servir de todo o coração. O desejo do meu coração, da nossa igreja, é que você possa ser um homem completo.
um homem que vai glorificar a Deus e que toda a sua casa, hoje e sempre, talvez um dia que você morresse lá no futuro, seu filho, olha, eu tive uma casa maravilhosa, meu pai foi um grande homem, meu pai soube governar a nossa casa. Pensa sobre isso. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa em nome do Senhor. Fique na paz. Seja bem-vindo ao Centro de Adoração Núcleo da Fé, um lugar para sentir o amor de Deus. Venha conhecer este lugar especial e ver o que Deus preparou para você. Aqui você será amado. Trabalhamos o ambiente para você sentir-se confortável e receber o melhor de Deus. São mais de 3.000 metros quadrados construídos. Um amplo estacionamento, acesso para portadores de necessidades especiais, elevadores, mais de 1.200 assentos no templo, berçário infantil e sala para crianças. Tudo isso para que você não perca nada da palavra de Deus para o seu coração. Seja para um simples presente ou para o aprendizado, em nossa livraria você tem ao seu dispor o que há de mais novo no mercado: CDs, roupas, livros infantis ou para o seu crescimento espiritual. Novidades que irão fazer a diferença em sua casa. Constantemente, investimentos em tecnologia são realizados para dar agilidade e acesso às informações da nossa igreja. Além disso, apresentamos uma programação cheia de novidades e que atende a todas as faixas etárias. A cada evento, uma experiência única com Deus. Se preferir, durante a semana nossa secretaria está pronta para dar todo o atendimento que você necessita. Se você quer conhecer mais de Deus em sua vida, não deixe de vir a este lugar. Centro de Adoração Núcleo da Fé. Aqui você será amado. Acompanhe agora a nossa programação e faça parte de uma de nossas reuniões. Às quintas-feiras, às 20 horas, acontece o Pacto à Vitória. E como o próprio nome diz, todos são convidados a serem vitoriosos nesse dia. Aos sábados, é a vez dos jovens. Acontece o Núcleo Jovem às 20 horas, todos os sábados, e você é o nosso convidado especial. No domingo, acontece o culto de celebração da família, às 9h30, às 18 horas e às 20 horas. Em nossa filial na Arniqueira, acontece o culto de vitória todas as quartas-feiras, às 20 horas. No domingo, acontece o culto de celebração da família, às 19 horas. E é isso aí, o programa Espaço Núcleo da Fé está chegando ao seu final. Mas você ainda pode nos acompanhar pela internet. Acesse nosso site nucleodafé.com.br. Lá você irá encontrar informações, ministrações e até mesmo poderá assistir a um dos nossos cultos ao vivo. Você é sempre bem-vindo em nossa igreja, por isso nos faça uma visita no Núcleo Bandeirante, em nossa sede, ou na Arniqueira, onde nós também temos uma filial. Venha e traga toda a sua família, porque aqui no Núcleo da Fé você é amado. Eu quero despedir de você, te desejando uma semana maravilhosa, um final de semana na presença de Deus, e a gente se vê no próximo sábado, se Deus quiser. Até mais! Sai do chão! Vamos adorar a Deus, vamos adorar.